muito bom dia. O NE1 está começando. Estamos juntos a partir de agora. Agradeço demais a sua companhia. E a gente vai contar nesta edição que moradores de Jaboatão dos Guararapes estão há 6 meses com o VLT funcionando parcialmente. O veículo, que opera por trilhos, está fazendo apenas uma parte do percurso. Por dia, cerca de 1.000 pessoas utilizam o transporte e chegam atrasadas ao compromisso. E ainda sobre transporte, o Ministério Público de Pernambuco apresentou um levantamento para mostrar como estão os veículos que circulam na região metropolitana. E o resultado é o seguinte: 1 em cada 3 ônibus já passou do tempo de vida útil e não deveria rodar. O NE1 vai falar também sobre a insegurança que as mulheres sofrem quando estão em locais públicos à noite. Uma pesquisa mostrou que 72% das mulheres entrevistadas foram vítimas de assédio. 3 motociclistas morreram num acidente na BR-101 em Ribeirão. Foi hoje pela manhã. De acordo com a polícia, o semi-reboque deste caminhão se soltou na pista e atingiu os motociclistas. Você vai ver também um acidente dentro de uma academia deixou uma pessoa morta em Paulista. Imagens da câmera de segurança mostram o momento em que a barra atinge o homem que estava no equipamento. Ele foi socorrido, mas não resistiu. E ainda, especialistas da Universidade Federal de Pernambuco estão convocando mulheres a partir dos 45 anos para uma pesquisa sobre menopausa. E tem muito mais para você no NE1 de hoje, QR Code na tela. É para você mandar a sua mensagem para a gente. Participe! Agora são 11 horas e 50 minutos. Passageiros que dependem do VLT para se locomover em Jaboatão dos Guararapes estão há 6 meses sofrendo por causa de um percurso que está incompleto. É que a linha Cajueiro Seco Curado, que atende cerca de 1.000 passageiros por dia, foi atingida por um deslizamento de barreira e está funcionando apenas até a estação Marcos Freire. Bora ver então, aqui junto comigo, esse percurso. A gente tem aqui linha centro do metrô, linha sul, essa linha verde, e essa linha cinza é a linha do VLT. Saindo de Cajueiro Seco, ele só vai até Marcos Freire. Não vai para Jorge Lins, não chega também ao Curado. Aí, o jeito é gastar horas para chegar até o local de destino. Quando Josenildo precisa sair de Marcos Freire, em Jaboatão, rumo ao Curado, já sabe que vai precisar esticar o tempo. É um transtorno muito grande, né? Eu tenho que pegar o trem aqui, na estação Marcos Freire, para Cajueiro Seco. E de lá pegar o barro, fazer todo o retorno pela BR-101, né? O tempo que eu iria gastar aqui, aproximadamente uns 20 minutos, eu tiro mais ou menos umas 2 horas saindo daqui para lá. Faz 6 meses que o vigilante reclama da mesma ausência. O VLT está funcionando entre Cajueiro Seco e Marcos Freire, mas não segue o restante do percurso até o Curado. Desde maio que parou, né? Por causa da situação da barreira ali próximo à estação Jorge Lins. A segunda CBTU informou que o problema seria uma parceria resolvida com a CBTU e com a Prefeitura de Jaboatão, né? É um transtorno terrível, né? Piora a situação do trabalhador porque, além do desgaste que você sai, pega ônibus, é cansativo, né? Você tem que sair mais cedo, né? E mesmo saindo mais cedo, ainda corre o risco de você ficar, se tiver um transtorno na BR-101, um engarrafamento, um protesto, qualquer coisa, aí piora a situação. O VLT, que faz a linha Cajueiro Seco Curado, é uma alternativa para os passageiros aqui de Marcos Freire saírem do bairro sem precisar enfrentar o trânsito na BR-101 e na estrada da Muribeca. Por isso, quando ele não funciona plenamente, faz tanta falta aos moradores. E olha que esse não é um problema novo. O NE1 está acompanhando. Há 2 anos, em dezembro de 2023, os moradores de Marcos Freire já sentiam falta do VLT no bairro. Sacrifica muito a gente. A gente já chega no trabalho estressado, cansado. Tempo é ouro e as pessoas preferem o VLT. Um mês depois, em janeiro de 2024, nada do transporte. Em abril, a mesma coisa. Mostramos que o VLT não estava funcionando para os moradores de Marcos Freire. Em maio, começou um trabalho de reparo na linha férrea, com previsão de conclusão em 2 meses. Já em 2025, no dia 12 de fevereiro,
A CBTU enviou um vídeo para nós mostrando que o VLT estava funcionando no ramal Curado. Mas os serviços de manutenção continuavam, inclusive com a previsão de 2 novos trens VLT dentro de 6 meses. Para dona Giane, a falta do VLT procurado é ainda mais difícil. Pego aqui o metrô, vou para Cajueiro eu pego o trem, pego o metrô, vou para Joana Bezerra que eu pego para ir para o Curado. Uma viagem que era de 20 a 25 minutos, eu gasto 2, 3 horas. O dia que eu saio, passo 2, 3 dias acamada, com as pernas doendo. Além de ficar sem o VLT, quem depende do serviço também está sem informação. Não tivemos nenhuma resposta da CBTU, né? Desde o ano 2024, quando teve uma paralisação aqui, por meses e meses, a gente tentou contato com ele, não teve feedback nenhum. E hoje, atualmente, né, com essa paralisação aí do ramal Marco Freire Curado, 6 meses que a gente não tem nenhum retorno por parte da CBTU, não tem nenhuma devolutiva de fato, nem por e-mail, nem por telefone. Bom, procurada pela nossa produção, a CBTU informou que a obra de contenção de barreira que deslizou na linha já foi realizada pela Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Também disse que a obra da via férrea será iniciada em janeiro e que a conclusão acontecerá num prazo de 60 dias. A gente continua falando da dificuldade de quem precisa usar o transporte público na região metropolitana. Um levantamento do Ministério Público identificou que 1 em cada 3 ônibus que circulam no Grande Recife é velho e já passou da vida útil e não deveria estar circulando. Essa vida útil é de 10 anos a partir da data da fabricação. A gente vai conversar com o Bruno Fontes sobre esse assunto, ele que passou uma manhã conversando com passageiros, está dentro do ônibus agora e é uma situação que eles relatam muito, né, Bruno? Linha que quebra toda hora, que tem problema toda hora, ônibus que apresenta problemas constantemente, né, Bruno? Bom dia para você. Oi, Mari, bom dia para você, bom dia para todos os passageiros aqui. E bom dia também, estou com Elias Henrique, meu cinegrafista. Estamos ao vivo aqui nesse ônibus que saiu do Cabo de Santo Agostinho. É o TI Cabo, Cais de Santa Rita. E nós estamos fazendo essa viagem bem longa, com vários passageiros de vários municípios, exatamente para mostrar isso. Porque são 33% dessa frota já velha, né? E se eles não renovarem, os empresários, aí no ano que vem, de acordo com o Ministério Público, esse número pode chegar a 70%. E aqui em Jaboatão, de onde nós saímos, situação ainda pior dos transportes complementares. Teve até um acidente na Páscoa, no ano passado, na ladeira do Adelaide, né, quando 5 pessoas morreram. Eu vou conversar com eles, que estão todos os dias aqui nesse transporte público. Como é o nome do senhor? Melquisedeque. Senhor Melquisedeque, o que o senhor tem a dizer do transporte público, por exemplo, dessa linha que o senhor pega lá no Cabo e vai até o Cais de Santa Rita? É o que eu tenho a dizer é que raramente eu pego esse ônibus, sabe? Mas a dificuldade dele é falta de um ar-condicionado para a gente mesmo, usuário. A viagem é curta, mas paga caro, não é verdade? E ao intermédio disso, a janela, se não fosse a janela aberta, a gente estava sem ventilação, não é verdade? E quando chover, como é que vai ser? É um calor danado, né? É um calor terrível, que sobe o mormaço, alivia mais, mas aumenta mais o mormaço. E quando o tempo de verão é que complica mais ainda. Mas também, não é só isso aqui também não. Na rodoviária tem um tal de Borborema lá, Ribeirão Palmari, que eu já andei já naquele ônibus ali, meu amigo. É muito ruim, né? É um sufoco, é muito ruim, horrível mesmo. Me perdoe a dizer, mas a gente vai abrir a janela, não consegue. O ar-condicionado existe, mas às vezes está quebrado. Mas tem que fazer. Fica aqui para eu conversar com outras pessoas. Nesse momento, nós estamos passando aqui por Afogados, tá? Deixa eu falar com você. Tá filmando a gente? Tudo bom? Como é seu nome? Meu nome é Kimberly. O que você tem a dizer, por exemplo, dessa linha? Já aconteceu de você estar no ônibus e ter que descer porque ele quebrou? Muitas vezes, né? Pode ser que algum imprevisto, sabe, de trabalho mesmo. E a pessoa está tão atrasada e do nada o ônibus quebra. Aí a pessoa não tem condição de pagar um Uber, ou um táxi, ou Uber moto,
e o preço dela, ela perdeu o emprego, sabe? Então acontece muito, até mesmo muito calor também, muita gente dentro do ônibus e muito aperto e a pessoa acaba tendo pressão baixa por conta disso. Então a gente mal, né? passa mal e tem gente que não tem habilitação, não tem carro. E o único meio é o ônibus, né? Isso. Muito obrigado, Nada. viu? E o senhor, como é seu nome? Seu Adilson, boa tarde. Boa tarde. O senhor estava me contando algumas histórias sobre também esse transporte, né? Esse que o senhor às vezes pega. Tá ruim, melhorou, o que é que o senhor tem a dizer? Mais ou menos, né? Tá mais pra ruim do que pra melhor, né? Quando chove, o que é que acontece? Dá muita pingueira, tá entendendo? Chove lá fora e aqui dentro também? Com certeza. Chove mais dentro do que fora. Já aconteceu também de quebrar durante a viagem? Já aconteceu, já. Muitas vezes já. Ou seja, mostra que muitos ônibus estão velhos, né? Tem uma pesquisa do Ministério Público. O senhor concorda com isso? Concordo, que os empresários nessas horas, eles só querem ver mais o lado deles, né? Tem que ver o lado do povo, né? Claro, tem que ver o lado do usuário, do povo, né? Também, né? Que dá dia a dia, indo para trabalhar, tudinho, né? Muito obrigado. Eu continuo nessa viagem. Eu estou aqui na Avenida Sul. Tá? A gente está vindo lá de Prazeres, ali Jaboatão dos Guararapes. E eles falaram desses problemas. E a gente agora vai conversar. Juliano Roque, ele conversou. Os pontos de ônibus. Ela está dizendo que os pontos de ônibus também estão ruins. Vou dizer. E Juliano Roque conversou então com o promotor de justiça, o Leonardo Caribé, que fala então dessa autuação para os donos das empresas de ônibus, também o consórcio metropolitano e a Secretaria de Mobilidade e o Grande Recife, consórcio de transporte. Vamos ouvir então essa entrevista. Nós temos 2 inquéritos civis aqui instaurados na promotoria, tratando do envelhecimento da frota, tanto no transporte da região metropolitana quanto no transporte complementar. E o que é que vocês encontraram nesse envelhecimento? Quais são os exemplos que o senhor pode citar para a gente? Nós tivemos uma situação em Jaboatão dos Guararapes, em 2024, quando um micro-ônibus atropelou 34 pessoas durante uma procissão. E nós sabemos que essa situação foi ocasionada pelo fato de falhas mecânicas no ônibus envelhecido. Jaboatão foi ajuizada uma ação civil pública, então a determinação deverá partir do Poder Judiciário. O juiz é que deverá estabelecer um prazo para que seja renovada a frota. Nós temos aqui outras investigações referentes à frota envelhecida e que relatam em que algumas linhas os ônibus vivem constantemente quebrando por se tratarem de ônibus velhos. Do lado de cada CEMOB, como é que funciona? Como é que vai funcionar? Da CEMOB do Grande Recife, nós expedimos uma recomendação para que se faça uma vistoria completa em todos os ônibus do sistema e vamos negociar com a CEMOB e com o Grande Recife um prazo para que haja essa renovação gradual. Nós teremos uma reunião ainda essa semana, na qual iremos dialogar e tentar construir uma situação negociada. Se não houver nenhuma providência, se nada for feito, até dezembro de 2026, nós teremos cerca de 70% dos ônibus da região metropolitana do Recife com a frota envelhecida. Isso diz falta de segurança e de conforto para a população. Olha só, né, como isso é grave, né? Nós fizemos outra vez, eu até fiz a entrega de alguns ônibus novos, né, com ar-condicionado, mas não é o caso, por exemplo, desse que está vindo lá do Cabo de Santo Agostinho. Aqui está a Angelina, ela estava querendo contar também a história sobre a limpeza dos ônibus. Você nota também essa sujeira? Boa tarde, Angelina. Boa tarde. Eu noto uma desorganização em relação a isso. Já aconteceu de eu pegar o ônibus e ter que tentar, estava vago, mas tentar trocar de lugar porque era barata por todo lado. Barata por todo lado, encontrando. Já acontece de você reconhecer qual ônibus que você está pegando, porque alguém, uma criança, acontece de vomitar, e aí fica o ônibus com vômito e você pega aquele ônibus... Você já sabe qual é, né? Você já sabe qual é, porque continua com o vômito lá. Cadeira quebrada, já aconteceu de eu pegar ônibus. Isso aqui sair como se fosse saindo do lugar. O plástico, né? O assento. Como se fosse desparafusado, desorganizado, saindo do lugar. Então, assim, você vê que não tem uma manutenção. Sendo que todo dia a gente tá aqui pagando, entendeu? Tá, os impostos sendo descontados, então tem que ter uma organização, né? Porque cobrar sabe. Então a gente também quer o retorno. Tem que ter o retorno. Vamos também ouvir outras entrevistas que nós fizemos, também outras reportagens que também mostram esse descontentamento dos passageiros.
A gente lembra que nós estamos ao vivo, né, nesse ônibus, estamos já passando aqui pela Praça Sérgio Loreto, estamos indo para o centro do Recife, mas vamos ouvir essas entrevistas. Horrível, horrível, desconfortável, inseguro, né? Onde a gente não tem de segurar, onde as cadeiras são soltas, onde não tem cinto. A estrutura dos ônibus se encontram pichadas, sujas, bancos enferrujados e estourados. O nosso medo é tipo assim, acontecer algum acidente por conta da falta de acessibilidade e segurança, porque muitos estão quebrados e até a barra onde a gente segura às vezes estão solta. A situação da gente é essa, vai sentado, se não tiver pé. Todo dia é isso, todo dia. A gente passa 40 minutos para pegar um ônibus. Quando o ônibus vem, é velho, quebrado, a gente fica na parada. Chegamos no nosso trabalho atrasada. Esses ônibus pequenos, grandes, nenhum presta. Nenhum presta. Tá tudo acabado. Principalmente o grande tá horrível. Não é brincadeira não, é reclamação geral por onde a gente passa, todos os municípios. Essa pesquisa que o Ministério Público de Pernambuco fez e está agora acionando todos os agentes que participam, que fazem parte do consórcio metropolitano. Isso aí mostra então 33% dessa frota velha, e se não tiver essa renovação, com mais de 10 anos de uso a partir da fabricação do ônibus. Deixa eu saber de outras pessoas que também estão falando. O senhor, o que é que tem a dizer sobre a qualidade do transporte público aqui no Recife? Como é seu nome? Boa tarde. Boa tarde, Francisco. Péssimo, né? Ônibus de má qualidade, preparação de transporte com ar-condicionado, uma qualidade melhor para nós, passageiros que pagam passagem cara, né? Já pegou alguma vez um ônibus com ar-condicionado, senhor? Aqui não. Não, né? Não, só em outro estado, aqui não. Peguei. E o preço da passagem? R$ 4,10, né? R$ 4,10 é caro, né? Porque para você pegar outro carro tem que pagar, não tem mais aquela entregação que nem aqui. Desse jeito. Obrigado, meu velho. Ô, Maristela, essa nossa viagem está terminando daqui a pouco, mas a gente quer sim uma resposta das pessoas que integram o consórcio metropolitano, né? Principalmente o Grande Recife Consórcio de Transporte, que faz essa cobrança dos empresários, dos donos das empresas de ônibus, para que, de fato, a qualidade melhore no transporte público aqui da região metropolitana. Eu volto com você. Isso, Bruno, fontes em movimento, como o NE1 todos os dias, em movimento, junto com as pessoas que estão se deslocando agora na hora do almoço. 12:06. Nós procuramos, Bruno, essas respostas, procuramos o Grande Recife Consórcio, mas não tivemos retorno. A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco também não deu resposta. A Urbana, que representa as empresas de ônibus, não comentou a recomendação do Ministério Público. Sobre a ação civil pública ajuizada, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes disse que teve conhecimento informal, mas ainda aguarda a intimação oficial da Justiça para se manifestar durante o processo, conforme determina a legislação. A Prefeitura disse ainda que já vinha mantendo diálogo constante com o Ministério Público de Pernambuco, participando de audiências e prestando informações sobre a situação dos ônibus no município. Ainda de acordo com a Prefeitura de Jaboatão, o município segue buscando soluções junto ao Grande Recife Consórcio para a melhoria do transporte complementar, até porque essa é uma questão de segurança, né, desse passageiro que sofre tanto para se deslocar todos os dias. Seguimos com outras notícias para você ao vivo. O nosso Globocop sobrevoa agora a BR-101 em Ribeirão. Hoje, por volta das 5 da manhã, o semi-reboque de um caminhão se soltou, atingiu 3 motociclistas que seguiam aí pela rodovia. Eles morreram na hora, infelizmente. Você acompanha agora imagens do local para ver como é que está essa movimentação. Existe o reboque, você está vendo aí no detalhe, para tentar remover a carroceria. O trânsito no local está sendo feito por uma faixa da pista, tá? E de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle do veículo em uma curva quando aconteceu esse acidente. A polícia disse ainda que ele fez o bafômetro e não acusou o uso de bebida alcoólica. A gente observa aí a movimentação dos profissionais, da segurança, da PRF, também essa tentativa de tirar o semi-reboque aí da pista para liberar também essa faixa, mas a gente não observa aí congestionamentos do trânsito, pelo menos nesse trecho que o nosso Globocop está mostrando ao vivo para a gente. A gente pode trazer outras atualizações a qualquer momento.
Bom, seguimos pelo trânsito, mas agora mostrando para você outros pontos. BR-101, no Centro Comercial de Abreu e Lima, no cruzamento ali com a rua Capitão José Primo. Neste trecho, os motoristas vão no sentido Goiânia e praias do litoral norte. Movimentação tranquila do trânsito por aí, nesse comecinho de tarde. Quero te mostrar também a Avenida Pan-Nordestina, na cidade de Olinda, bem pertinho ali do Atacadão, no lado direito. A gente observa uma movimentação grande aí, uma fila de carros de quem está chegando ao Recife. Essa câmera está instalada em frente ao Fórum da Cidade. E no lado esquerdo também uma movimentação intensa de quem está sentido Butrins e Cidade Tabajara. Agora a Avenida Beberibe, na sua tela, no bairro do Arruda, no cruzamento com a Professor José dos Anjos. No lado direito, a gente observa a movimentação de quem está sentido Água Fria. No lado esquerdo, os motoristas vão sentido Largo da Encruzilhada, movimentação bem tranquila do trânsito por aí. A seguir, a gente vai falar de um comportamento preocupante, mas que é mais comum do que a gente imagina: a automutilação. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a cada 10 minutos, um adolescente comete algum tipo de autolesão. E a gente vai explicar por que isso acontece e como as famílias podem buscar ajuda. O outro assunto é assédio sexual sofrido por mulheres em locais públicos, principalmente no período da noite. E ainda um acidente dentro de uma academia deixou uma pessoa morta em Paulista. Imagens da câmera de segurança mostram o momento em que a barra atinge o homem que estava no equipamento fazendo um exercício. Ele foi socorrido, mas não resistiu. Agora, 12:10, o NE1 volta em instantes. Agora eu peço a sua atenção para falar de um comportamento mais comum do que a gente imagina: a automutilação, que é quando a pessoa se machuca de forma intencional. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a cada 10 minutos, um adolescente comete algum tipo de autolesão. Ele se corta, se arranha de propósito, muitas vezes para expressar um sofrimento emocional muito grande. Danilo Isidoro está aqui, ele é médico psiquiatra. Vou recebê-lo aqui no nosso estúdio. Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Pode sentar aqui para a gente poder conversar sobre esse assunto tão importante com as famílias que estão acompanhando a gente, que estão nos assistindo agora. Eu comecei por esses exemplos, doutor Danilo, da pessoa que se corta, da pessoa que se fere. O que mais caracteriza a automutilação? Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. Primeiramente, parabéns mais uma vez por estar trazendo esses temas ainda tão estigmatizados, né? A autolesão, como a gente conhece na psiquiatria, a automutilação a gente conhece como autolesão não suicida. E ela mostra que tem vários comportamentos de sofrimentos intensos ali por trás. A maioria das pessoas que tem esse comportamento é para aliviar alguns sintomas da mente que eles não conseguem expressar. Sintomas relacionados a traumas da infância, tá? Muitas pessoas que sofrem traumas de infância, né? Os mais comuns: abuso infantil, ausência paterna ou materna, bullying na escola e hoje em dia com mais cyberbullying, né? Por essas questões de redes sociais. Então são sofrimentos que a pessoa não consegue externar, tá? Não consegue suportar. E aí, para saber ter uma autorregulação daquele sofrimento, ela canaliza para o corpo. E às vezes algumas lesões como cortes, né? Puxões de cabelo, às vezes até com queimaduras, com alguns objetos. E isso mostra um comportamento de um sofrimento psíquico intenso que precisa de ajuda e precisa de cuidado. Esse dado da Sociedade Brasileira de Pediatria chama muito a nossa atenção em relação aos adolescentes. É uma fase da vida que exige um cuidado maior? Porque é uma fase que ele está formando a sua personalidade, está criando maturidade. Então, se eu tenho traumas da minha infância, ali dos 5 anos aos 7 anos, onde ocorreram mais essas situações que eu acabei de referir, ele não sabe expressar. E quando ele vai começando a expressar e a lembrar, é uma forma que ele tende de justificar e de extravasar aquele sofrimento que ficou reprimido, tá? Então, é um comportamento que se inicia na adolescência, mas se perdura na fase adulta. Então, nós temos muitos pacientes adultos, né, a partir dos 21 anos de idade, que ainda têm esse comportamento que foram iniciados na infância. Então, a maioria dos pacientes que eles têm traumas relacionados à infância, que perduram na vida adulta, tem esse comportamento autolesivo e isso aumenta o risco de comportamento suicida também. Bom lembrar que a autolesão não suicida é um comportamento realmente para aliviar aquela dor sem a intenção de tirar a vida.
né? Mas isso é muito grave porque pode sim aumentar o comportamento suicida. E além dos sinais aparentes, físicos, por causa desses cortes, dessas lesões que a própria pessoa provoca, que outros sinais, né? O comportamento também dessa pessoa é revelador de que ela está passando por esse sofrimento tão grande interno? Perfeito. Qual as pessoas que nós precisamos nos preocupar, como família, como pais, como amigos, qual tipo de comportamento, de sofrimento que traz autolesão? Então, como eu já bem expliquei, traumas de infância relacionados à ausência paterna ou materna, ausência por separação conjugal ou por morte, bullying na escola ou cyberbullying, abuso infantil ou a presença, tá, de episódios conflituosos, por exemplo, pais alcoolistas, tá, que são agressivos, agressões verbais, tá, ou com algum transtorno psiquiátrico, ou mães também com algum transtorno psiquiátrico, narcisista, borderline, que podem trazer um ambiente conflituoso que gera esses traumas. Essas são as fontes desse problema. Isso. Mas os sinais, assim, no comportamento, por exemplo, ele usa mangas compridas, Sim. a roupa muda, a fala muda. O que a gente pode observar? Os sinais de alerta são os sinais relacionados a transtornos mentais em geral. Então, processo de ansiedade, processos depressivos, tá? Então, paciente aquela pessoa mais isolada, a criança ou adulto, né? Isolamento social, uso de roupas com mangas compridas, mesmo no calor. Algumas falas relacionadas a ninguém gosta de mim, minha vida não tem mais sentido, eu não sei por que eu estou aqui, eu só dou trabalho para os outros. Então, são comportamentos relacionados aos transtornos em geral, porque esse comportamento, por trás você pode ter transtorno de ansiedade generalizada, transtornos de pânico, depressão, TDAH não tratado, traumas da infância que não são tratados, tipo transtorno de estresse pós-traumático, e desenvolver alguns transtornos de personalidade. Agora, os responsáveis por esses adolescentes, por essas crianças que estão acompanhando a nossa entrevista agora e participando aqui junto com a gente, são assuntos que são sugeridos, que chegam aqui para nós, doutor Danilo. Como esses pais, eles podem atuar neste momento? Eles estão percebendo que essa criança está passando por isso, já tem esse diagnóstico, digamos assim, como tratar a partir de agora? E é interessante porque o pai ou o responsável, quando ele tem quando ele identifica essa situação, para ele é um choque, tá? Então, naturalmente, a intenção é de você, às vezes, reprimir, de você brigar, às vezes os pais brigam por sentir culpa, por não querer que aquilo aconteça, tá? Então, aquela reação de brigar, de tratar mal, porque você fez isso, você não tem motivo para isso, isso acaba reprimindo mais e reforçando o sofrimento daquela pessoa, daquela criança ou daquele adulto, né, que está em sofrimento. Então, o ideal é que nós realmente respiremos e saibamos acolher, tá? Acolher sem julgar, se colocar na situação de que aquela pessoa pode contar com você. Então, se está com sofrimento e identificou, olha, eu identifiquei isso, então se você fez isso, realmente você está sofrendo, eu preciso te ajudar, eu quero te entender e vamos juntos procurar ajuda profissional. Então, a melhor forma é acolher, sem julgar. Acolher, buscar ajuda profissional. Doutor Danilo, muito obrigada por essa mensagem tão importante no NE1 de hoje. Uma ótima tarde. Eu que agradeço, boa tarde. Boa tarde. Olha, andar na rua sozinha à noite não é uma tarefa fácil para as mulheres. Foi o que apontou a pesquisa de opinião intitulada Mulheres e Mobilidade Noturna. Percepções sobre insegurança e segurança nos momentos de lazer, realizada pelos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva em todo o país. 1 em cada 10 mulheres disse que foi estuprada e por causa da insegurança. Mais de 60% desistiram de sair à noite para se divertir. O relatório escancarou o medo que nós sentimos de sermos vítimas de assédio sexual pelo simples fato de sermos mulheres. Perseguida e com medo. É assim que esta mulher se sente desde que um homem começou a importuná-la no trajeto de ida e volta por trabalho. Ele se aproximou de mim a princípio para querer contratar serviços de procedimentos estéticos, né? Já que ele já sabia meio que da minha rotina, né? Ele já observava. Pegou o meu contato e daí no dia seguinte começou a importunação, né? Entrou com palavras obscenas, né? Dizendo que eu merecia ser abusada pelo fato de ser bonita. Falou a respeito do meu corpo, que sabia onde eu morava, ou seja, ele sabia toda a minha rotina, né? E aí, alguns meses depois, ele me encontrou também, né, no ambiente de trabalho. Ele entrou no ambiente de trabalho e, assim, para meio que me coagir, né? Esta outra mulher foi abordada enquanto chegava de moto para trabalhar num shopping. Me chamou pelo meu nome
Eu parei logo porque chamou pelo meu nome. E ele me abordou dizendo que conhecia a minha rotina, falou que eu trabalhava ali, que estava interessado em saber sobre mais informações, porque na verdade ele disse que alguém estava interessado em saber mais informações sobre mim. Pegou meu número, eu achando que era para o meu trabalho, e eu acabei pegando o número também. Ele ligou várias vezes para mim, não parava de ligar. Tem ligação aqui até de 3 horas da manhã, e eu precisei bloquear. Ela também já foi vítima de violência de uma noite que deveria ser apenas de diversão. Eu costumo sair à noite para trabalhar, mas também faço algumas saídas de divertimento. Já fui para um bar onde eu estava dançando e um homem já se aproximou perto de mim, tocou na minha área íntima, né? E eu fiquei muito constrangida, não consegui me movimentar para muita coisa, acabei só chamando minha amiga e indo embora do local. Uma pesquisa de opinião com 1.200 mulheres entre 18 e 59 anos quis saber a percepção delas sobre segurança no lazer noturno. E um dos pontos que mais chamam a atenção no relatório é que a maioria das mulheres ouvidas já passou por alguma situação de violência no deslocamento para o bar, para o restaurante, para a festa, principalmente quando estavam a pé ou no ônibus. A pesquisa foi feita pelos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva no segundo semestre deste ano. E na descrição da violência, 72% das mulheres disseram que foram alvo de olhares insistentes e cantatas inconvenientes. Outras sofreram importunação sexual ou foram vítimas de assalto, furto, sequestro relâmpago. 1 em cada 10 sofreu um estupro. E entre as mulheres negras, 21% sofreram racismo. A volta para casa é o momento que mais preocupa. Por isso, muitas costumam sair com os parceiros, parentes e amigos. Apenas 6% circulam sozinhas. Elas também recorrem menos ao transporte público, usam mais carro particular ou de aplicativo. Por insegurança, 63% das mulheres já desistiram de sair para lazer à noite. A mulher que está sendo importunada reclama do atendimento quando fez o boletim de ocorrência numa delegacia em Paulista. O acolhimento não foi legal, né? Eu acho que é algo que precisa muito melhorar. Né? A palavra da vítima, ela sempre entra em dúvidas. Perguntaram qual foi a roupa que eu estava usando, né? E aí foi algo que foi surreal, porque eu fui a vítima, né? Mas durante 2 horas de depoimento da prestação da queixa, eu meio que fui desacreditada. E eu acho assim que é pelo fato de ser tão desacreditada que muitas mulheres não denunciam. A secretária executiva de Políticas para as Mulheres do Estado disse que tornar um ambiente mais seguro para mulheres vai desde cuidados mais simples, como manter ruas iluminadas e capinadas, a ações em parceria com a Secretaria de Defesa Social para a formação de uma polícia mais acolhedora. A gente tem uma lei estadual que fala desse treinamento e dos espaços de bares e restaurantes terem informações para que a mulher possa acessar, possa pedir ajuda, que a mulher pode acessar com o QR Code ou protegemulher.pe.gov.br e lá ela acessar a rede que existe dentro do município. A gente está sempre em parceria com a SDS para formação. Polícia Civil, Polícia Militar, de todos esses espaços para acolher essa mulher, para não revitimizar, para não responsabilizar a vítima, né? A gente precisa transformar, porque se você transformar, você aponta que o problema não está na mulher, mas na agressão, na violência, no risco que ela está correndo no agressor que cometeu a violência. Eu me sinto muito invadida, né? Andando com medo, sempre tentando andar atenta, né? Porque assim, a gente não sabe, né, o que se passa na cabeça de uma pessoa dessas, né? Se ele já vem observando a rotina, tanto é que essa situação dele mexeu com toda a minha rotina. Eu tive que mudar horários de trabalho, eu tive que mudar trajeto, porque eu fiquei com medo. Além da ação voltada da educação para os homens, os locais que têm o ambiente de muita gente, essa frequência, os seguranças precisam estar atentos, as câmeras precisam estar mais sinalizadas, as pessoas precisam estar mais ativas para observarem esse tipo de coisas, porque nem toda mulher ela sai à noite para encontrar com homens, elas apenas querem se divertir e relaxar depois de um dia de trabalho. O assunto ainda é violência contra a mulher. A Polícia Civil prendeu em flagrante
um homem por tentar matar a companheira na área rural de Buenos Aires, na Mata Norte do estado. De acordo com a polícia, o homem incendiou a casa onde morava com a mulher e a filha dela no distrito de Cavalcante, em Buenos Aires. O crime foi na tarde de ontem. As vítimas conseguiram fugir e ninguém se feriu. A polícia disse ainda que recebeu uma denúncia contra o homem. Segundo o delegado que acompanhou a ocorrência, ao ver a equipe policial se aproximando, o acusado tentou fugir, correndo em direção a um rio próximo. Mas ele acabou preso e foi autuado por tentativa de feminicídio, ameaça e violência doméstica. O nome dele e das vítimas não foram divulgados. Este é o segundo incêndio esta semana em Pernambuco, no qual as vítimas são mulheres. Segundo testemunhas, no último sábado, Isabelle Gomes, de 40 anos, e os 4 filhos foram mortos pelo marido, que incendiou a casa onde moravam na comunidade de Icauã, no bairro da Várzea, no Recife. O acusado, Agnaldo Alves, está preso preventivamente no centro de triagem de Abreu e Lima. De acordo com a Polícia Civil, o crime foi tipificado como incêndio, homicídio e feminicídio. E foi condenado a 18 anos e 8 meses de prisão o policial penal acusado pela morte do profissional de educação física Marlon de Mello. O crime foi depois de uma discussão no trânsito em maio do ano passado. Cláudio Merison José do Nascimento, de 55 anos, foi condenado a mais de 18 anos de prisão por homicídio qualificado com mais 2 qualificadoras. O julgamento, presidido pela juíza Carolina de Almeida Pontes de Miranda, terminou depois de 12 horas ontem à noite. De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, a pena de 18 anos e 8 meses deve ser cumprida inicialmente em regime fechado. Marlon de Mello Freitas da Luz tinha 31 anos e foi assassinado no dia 4 de maio de 2024. O crime aconteceu na Avenida Antônio da Costa Azevedo, no bairro de Peixinhos, em Olinda. Ele levou 2 tiros disparados pelo policial penal da Paraíba, Cláudio Merison do Nascimento. Marlon foi levado para o Hospital da Restauração, no Recife, e morreu 4 dias depois. O policial penal alegou que havia reagido a um assalto, mas as investigações apontaram que o crime aconteceu depois de uma discussão de trânsito. O Ministério Público de Pernambuco pediu o indiciamento por homicídio qualificado, com agravantes de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. A Justiça aceitou a denúncia e, desde então, o policial penal está no Cotel, em Abreu e Lima. O presidente do Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda, Ronald José Salvador Montenegro, de 55 anos, morreu depois que uma barra de musculação caiu por cima dele durante um exercício físico numa academia em Olinda. As imagens do circuito de segurança da academia do dia 1º de dezembro, segunda-feira passada, mostram Ronald no equipamento momentos antes da barra deslizar das mãos dele. O equipamento caiu no tórax e, em seguida, ele se levanta, mas se desequilibra e cai. As pessoas percebem, correm para ajudar. Ronald ainda foi socorrido para a UPA de Rio Doce, mas não resistiu. Ele deixou 2 filhos de 18 e 26 anos. O enterro do presidente do Palácio dos Bonecos está marcado para daqui a pouco, às 14h, num cemitério particular em Paulista. O perfil do Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda publicou uma nota de pesar pela morte do presidente da instituição. A nota lamenta a perda de Ronald Montenegro, que era, abre aspas, figura indispensável para a história e a construção do Palácio dos Bonecos, fecha aspas. A nota informa ainda que as atividades do Palácio dos Bonecos estão suspensas e retornam apenas na sexta-feira, dia 5, no horário normal. 12h30, a gente fala agora da reclamação de moradores da Rua Turquia, no bairro de Peixinhos, em Olinda. Eles dizem que há anos sofrem com canaletas que estão entupidas, com lixo, com mato. O calendário do NE1 já esteve lá. Nossa equipe está de volta agora com Bianca Carvalho, acompanhando por aí os mesmos problemas. Bianca, boa tarde para você. Oi, Maris, boa tarde para você, para todo mundo. Mudou nada. O que a gente vai fazer de diferente hoje é tentar descobrir onde é que essa história toda começa, já que ela não foi resolvida. A Turquia é lá,
Essa aqui é a Débora Regis e essa aqui é a Angola, que o povo chama de paredão. O BO todinho é aqui, ó. Aqui, Maristela, vê. Na verdade, tem um canal aqui, a gente não consegue nem ver que tem um canal. A gente pensa que é só um buraco, mas é aqui onde está esse verde, tem um canal que passa por baixo. O povo não vê porque está tudo misturado no lixo, enfim, na imundícia. Já caiu gente aqui, não foi, minha Flor? Ainda vai fazer um mês que caiu um motoqueiro aqui de 6 horas da noite. Ele quase morre, ficou só com a mão pro lado de fora, que até a moto afundou. Porque ele não sabia que era uma canaleta. Não sabia, era escuro, ele não sabia que era uma canaleta, era um entregador de aplicativo. Veio por aqui, caiu e quase morre. Se os vizinhos não têm socorrido, precisou vir até o seguro da moto dele para poder o gancho vir tirar a moto dele. E a senhora que tem dificuldade de locomoção, para a senhora está muito complicado aqui. Para mim, que só vivo no médico, tenho deficiência nas pernas, é terrível, porque os Uber não podem entrar. Aqui passava caminhão, passava Uber, passava tudo. Agora não passa mais, é a maior dificuldade. A gente sofre aqui. O pessoal voltou. E Mirela não faz nada, porque se voltarem em Lupécio, que passou 8 anos no poder, Lupécio não fez nada. Aí voltaram na sucessora dele. E Lupécio, aí Mirela continua sem fazer nada. E a gente aqui dessa rua sofrendo, né, amiga? Sofrendo, a gente estamos pedindo socorro. Pronto, o seu socorro foi registrado e apareceu ao vivo para o estado inteiro, viu? O que a senhora está dizendo, se aperrei não. E não é a primeira vez, dona Maria, que a gente veio aqui. A gente veio aqui em setembro, fizemos uma reportagem que vamos mostrar para vocês agora e daqui a pouco a gente continua conversando mais com os moradores que estão arretados, viu? Vamos lá. A primeira vez que estivemos na Rua Turquia, no bairro de Peixinhos, em Olinda, foi no dia 23 de setembro. Na época, mostramos que há cerca de 2 anos, os moradores reclamavam de canaletas entupidas. O local estava repleto de lixo e mato. Cheio de mato, muriçoca, barato, os ratos estão tomando conta do nosso quintal. Porque eles saem da canaleta e vai para dentro de casa, né? Para os quintal, e o quintal entra para dentro, né? A gente somos pessoas, minha gente. Pelo amor de Deus, vem aqui tomar uma providência com a gente, porque a gente não está aguentando mais. Estamos ficando doentes, tem vizinho que ficou com as pernas inchadas. Após a denúncia feita pelo calendário do NE1, a Prefeitura de Olinda prometeu que no dia seguinte iria enviar uma equipe de drenagem ao local para avaliar a situação das canaletas e adotar medidas necessárias. Oi, gente, esse negócio de medidas necessárias, o pessoal aqui não sabe de ninguém da prefeitura que veio aqui, não. Saí perguntando ao pessoal, o pessoal disse, não, veio ninguém, não. E medidas necessárias, bom, se veio, as medidas necessárias não foram adotadas. Na verdade, não foi adotada medida nenhuma. Tá tudo igual. Vocês viram ali onde é que eu estava, né? Vem andando, por aqui passa o esgoto, é aqui por baixo. E aí, como nada é drenado, não existe nenhum tratamento aqui, ó, aí aquele mesmo buraco que a gente viu lá, a gente tá vendo aqui. É tudo um esgoto só, e ele sai escorrendo. E acaba com a vida de quem mora por aqui, nessa Rua Turquia. Isso aqui, quando chove, isso aqui se acaba, né, gente? Do outro lado também, Bianca, onde a gente mora, aquela parte de lá. É muita água. É direto, é muita água, é água. Não, se você quiser ir lá agora, para você ver. Não, eu já meio que mostrei aqui. Agora, me diga uma coisa. A prefeitura disse, quando a gente veio aqui a primeira vez, que foi em setembro, vocês lembram, né? Aí a gente veio, a prefeitura disse, a gente vai mandar uma equipe para tomar as medidas necessárias. Alguma medida foi tomada? Não, até agora nenhuma medida foi tomada. Tá tudo do mesmo jeito que quando veio na reportagem da outra vez. Do mesmo jeitinho, ninguém veio aqui. Se bobear, tá até pior, né, amiga? Oxe, com certeza. E a gente tá querendo uma limpeza urgente, porque a mulher dali da outra vez pegou uma bactéria, a mulher acabou morrendo. Quando a mulher, Natália estava aqui, ela estava viva. Ali, né? Aí é que eu tô vendo que as canaletas, isso aqui tá horroroso, minha gente. Você viu aquela água dali? Minha linda, eu vi que só tem imundície para todo lado. Então, a tendência é piorar a situação. Quer dizer, isso aqui era uma rua que se passava Uber, moto. Agora então, nem caminhão de lixo está passando. Não passa nada, saneamento básico, sem contar as doenças. Então, onde é que o lixo está? Eu sou testemunha, a dificuldade dela. Me fale uma coisa, lixo, não está passando caminhão. Lixo está juntando aqui. E a gente está tocando fogo. Tocando fogo porque o caminhão não passa. Não passa. Quando a última vez ele caiu nesse buraco, bateu nesse poste. Aí pode ver, o pé do poste está quebrado. É porque, gente, ó, é uma coisa que puxa a outra. Vê, o caminhão não passa. O caminhão não passa porque ele vai passar e vai quebrar aqui. Não vai quebrar aqui. Aqui está cheio de água e fica pior às vezes, né? Gente, eu vou fazer o seguinte. A gente está vendo aqui que a amiga... Ó, Tinho, vira aqui para o calendário dela, só para eu dizer às pessoas o que vai acontecer daqui a pouquíssimo tempo.
Aqui a amiga recebeu o calendário da outra vez que a gente veio. A gente marcou de voltar e estamos aqui para enganar com a senhora. Isso. E daqui a pouco a gente volta, porque a gente vai dizer o que a prefeitura disse desta vez. E vamos marcar de novo o calendário para resolver isso. Insiste pra vamos, a gente vai insistir. Já a gente volta contigo aqui. Até já, Maris, me chama. Cobrar essas respostas, né, Bianca Carvalho? Muitas questões aí mostradas pelos moradores, muitos problemas. Daqui a pouco, então, a gente volta para marcar esse calendário. A gente fala agora de saúde. A menopausa é uma fase natural da vida da mulher. E essa fase está sendo estudada por um grupo de especialistas da Universidade Federal de Pernambuco. Eles querem relacionar as transformações biológicas e o comportamento alimentar. Daniele Fonseca está na UFPE para explicar para a gente essa pesquisa que está recrutando mulheres, né, Daniele? Boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde para você, para todos que estão com a gente no NE1 de hoje. Sim, as mulheres vão fazer parte dessa pesquisa do grupo Alimente a Mente, que existe desde 2021. Quase 50 pessoas fazem parte dele. Tem estudantes de graduação, a maioria do curso de nutrição. Tem também estudantes de mestrado, de doutorado. A gente convidou para essa entrevista Silvia Bacalhau. Ela é doutora e pesquisadora em nutrição, que está aí também fazendo parte dessa pesquisa. O que vocês vão analisar exatamente? Boa tarde, seja bem-vinda. Oi, obrigada pela oportunidade de divulgação. Então, nós vamos avaliar mulheres em fase de menopausa e as repercussões dessa fase na imagem corporal e no comportamento alimentar dessas mulheres. Como essa imagem corporal é vista e como ela vai repercutir na forma que essas mulheres se alimentam. E qual é o peso dessa imagem corporal, que não é necessariamente o que acontece de fato, mas como a mulher se vê, principalmente num período que é considerado delicado, né, Silvia? Isso, são muitas mudanças, né, Daniele? São mudanças hormonais que vão repercutir na imagem corporal, como ela se vê e como ela se sente. Porque a imagem corporal é um construto, é isso. É como a mulher se vê diante do espelho e como ela se sente em relação a esse corpo. Então, hoje a gente tem muitas informações nas mídias com relação ao corpo perfeito. E aí, como é que essas mudanças hormonais vão influenciar na composição corporal dessa mulher. A gente sabe que vai ter um aumento de volume de gordura abdominal na região, principalmente de abdômen, né, da barriga. A gente vai ter uma diminuição da massa magra, os músculos diminuem e aí a mulher se vê com o corpo sendo modificado. E ela se sente, quando se compara com as mulheres perfeitas das redes sociais, passa a haver uma comparação de corpo e uma insatisfação. Aquelas que alguns interpretam como perfeitas, né? Agora, Silvia, me diz uma coisa, quem é que pode participar? Quais são os critérios? São mulheres de 45 a 55 anos, né, que a gente chama de fase de climatério, que não esteja fazendo reposição hormonal. A gente tem, no nosso Instagram, a gente tem os critérios de elegibilidade, quem pode e quem não pode participar. Que não esteja fazendo reposição hormonal, que não tenha feito histerectomia, que não tenha um diagnóstico de depressão, nem de transtorno alimentar, nem transtorno de comportamento alimentar diagnosticado por médicos. Por quê? Porque se existir esses transtornos, isso vai repercutir nas respostas dos questionários que a gente faz online, né? Então, é uma pesquisa que a pessoa faz de forma remota, né? Não precisa ela se dirigir presencialmente para nenhum lugar. Como é esse canal? Onde é que ela acessa e como é de fato a pesquisa? É uma entrevista online, é um questionário? Isso, é um questionário online, onde a participante ela vai se inscrever ela vai entrar no nosso perfil do Instagram, @alimenteamente.ufpe. Na bio tem um link, quando clica no link tem assim, pesquisa mulheres. Quando clica nesse pesquisa mulheres, automaticamente o formulário abre e ela já começa a ler e preencher, vendo se identifica com esses critérios que eu acabei de dizer. A partir do momento que ela vai lendo os critérios, ela vai vendo, eita, consigo. E aí de resposta em resposta ela vai se adequando.
E quais são os benefícios e como o resultado dessa pesquisa vai ser colocado em prática? Como a gente falou, a questão da imagem corporal, como a mulher se sente com relação ao corpo dela, vai repercutir no comportamento alimentar dessas mulheres. Então, se eu não estou satisfeita com o meu corpo, eu posso ter atitudes alimentares severas no momento que eu vou me alimentar. Então, eu posso ter dietas muito restritas e isso pode gerar transtornos alimentares. A gente tem acesso a muitas informações com relação a dietas muito restritivas num momento tão importante de composição de um corpo que precisa estar bem nutrido nesse momento, né? Onde a gente precisa da proteína, principalmente, para esse músculo que está diminuindo. Silvia, muito obrigada pela participação aqui no NE1, reforçando, gente, o perfil lá que você vai acessar, tá? É o @alimenteamente.fpe. Maristela. Sem dúvida, o resultado da pesquisa vai contribuir, né, para melhorar ainda mais a qualidade de vida de todas as mulheres. Obrigada, Daniele, pelas informações. E chegou o fim de ano e com ele muita gente tira férias. E várias vezes os trabalhadores domésticos são convidados a viajar com os patrões nesse período. Mas como fica a situação desse empregado ou empregada? Você sabe como deve ser feito o pagamento do serviço fora do local de trabalho habitual? Natália Dielu é quem vai tirar essas dúvidas para a gente. Muita gente fica se perguntando, né, os trabalhadores, especialmente os trabalhadores domésticos, como é que fica essa questão das horas extras quando a pessoa viaja, né, com os empregadores. A gente está aqui ao lado do doutor Arthur Lira, que é advogado trabalhista, também da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Pernambuco. Doutor, uma situação como essa, né? A gente vai falar sobre muitas coisas nessas festas de fim de ano que repercutem, né, nos trabalhadores domésticos, mas você vai viajar, né, com os patrões. Como é o cálculo dessa hora? Como é que funciona? Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Bem, sobre a questão de levar o empregado para viajar consigo, e é hábito, quer queira, quer não, do pernambucano, levar o empregado muitas vezes para uma casa de praia, para uma casa de campo, a primeira coisa que tem que ser feita é um contratinho escrito, um acordo onde as duas partes assinem, o empregado e o patrão, acordando em que dia irão para esse lugar viajar, em que dia voltarão. E um parêntese precisa ser feito, que viagem só precisa ser uma mudança de domicílio. Não precisa ser uma viagem distante, pegar avião, ônibus, nada do tipo. Basta sair do domicílio habitual para uma outra casa, seja lá de praia, de campo ou até mesmo também urbana, e acordar o dia que se vai, o dia que se volta e ter uma atenção. Por quê? Cada hora trabalhada em viagem, o empregado doméstico tem um direito a um acréscimo de 25% no valor da hora trabalhada. Mas isso, evidentemente, não afasta a obrigação de controle da jornada. E caso haja também uma hora extra, além dos 25%, vai se ter o adicional natural da hora extra. É importante saber que quando encerra o expediente, é importante se desligar do trabalho. Isso aí não existe adicional que pague, porque saúde não tem valor. Então, deu a hora do empregado largar, que ele largue, que ele possa relaxar, seja para ir para uma praia, seja para passear, seja para ter autonomia para sair do lar. E se o patrão eventualmente pedir que o funcionário fique de olho nas crianças, de olho no celular, que durma com as crianças para socorrer em eventual intercorrência, isso é uma sobrejornada, isso é, sim, passível de ser indenizado como hora extra, com adicional noturno, porque o empregado acaba que permanece trabalhando se assim ficar. Doutor, em relação a essas datas especiais, né, Natal, Ano Novo, como é que funciona, né, a questão da folga? Então, infelizmente, embora tenha-se essa cultura de que o Natal é o dia 24 aqui no Brasil, a bem da verdade, por lei, o Natal é o dia 25 de dezembro e o feriado de Ano Novo é o dia 1º, o dia de Todos os Santos. O dia 31 de dezembro, o dia 24 de dezembro não são feriado. Então, em regra, se o empregador, se o patrão quiser exigir que o funcionário trabalhe, ele assim pode fazer, sem direito à hora extra, naquela jornada de 8 horas normal, apenas se exceder a 8ª hora diária, e também sem nenhum direito de reparação pelo mero trabalho no dia 24. Contudo, se, pelo costume, que é uma das fontes do direito, for acordado que o empregado pode largar mais cedo para ficar um pouquinho com a família dele, pode folgar mais cedo ou até mesmo folgar o dia inteiro, isso não pode ser descontado se o patrão assentir com essa folga e tampouco pode penalizar o empregado, porque, novamente, tem que se usar o bom senso, o empregado também tem o direito de ficar um pouco com sua família e de relaxar nesse momento, quer queira, quer não, de confraternização.
Em relação a férias, doutor, pode dar férias também nesse período, já que muitas vezes os empregadores podem estar de férias também e aí querem dar as férias já para os empregados? Pode, perfeitamente. Muitas vezes é uma estratégia adotada, já que é um período muito festivo, com muitos feriados, acaba que os patrões querem se sentir motivados a dar férias para os seus empregados e podem perfeitamente. Depende exclusivamente do empregador escolher o período de dar férias. Portanto, se o empregador quiser, ele comunica ao empregado, preferencialmente com 30 dias de antecedência, para que o empregado também possa se planejar. Paga essas férias com até 2 dias de antecedência do início do gozo dessas férias. Lembrando, essas férias pela CLT não podem iniciar na véspera de um feriado, na véspera do descanso semanal remunerado. Tem que ser pelo menos 3 dias antes do início de um feriado, do início do descanso semanal remunerado, mas é perfeitamente possível ser feito sim. Só para fechar, até que dia pode pagar a segunda parcela do 10º? Até dia 20 de dezembro tem que pagar a segunda parcela do 13º. Muito obrigada, doutor Arthur Lira. A gente volta ao estúdio. A seguir, como acionar a garantia de um produto que deu defeito, hein? O NE1 vai para o intervalo com imagens do viaduto Capitão Temudo, na Ilha Joana Bezerra. Agora, 12h47, o NE1 volta em instantes. NE1 de volta e bora com o calendário do NE1. Mais uma vez a população está mostrando canaletas entupidas na Rua Turquia, no bairro de Peixinhos. Em Olinda, Bianca Carvalho está por lá, já estou lendo daqui, viu? A moradora escreveu: queremos limpeza nas canaletas. E aí, Bianca, a prefeitura respondeu o quê? Essa limpeza vai acontecer ou não? E não tem canaleta limpa, e não tem canaleta nem nada, nem organizada. Vê, Maris, aqui, ó. Aqui é na Rua Turquia mesmo, tá vendo? É assim, ó. Água parada, o rato sobe, entra na casa do povo. É triste. Aqui a gente está especificamente na Rua Turquia. Eu já mostrei para vocês que o problema vem de lá. Já vem daquele outro canal ali, aberto e sem tratamento nenhum. Aí, gente, ó, esse calendário aqui foi o que a gente veio e fez a primeira vez, quando a gente veio aqui. Aí a prefeitura mandou uma resposta. Gente, a prefeitura disse o seguinte, disse que algumas intervenções estão sendo feitas em ruas aqui de Peixinhos, a partir de uma parceria com o SEAB, que é a Companhia Estadual de Habitação e Obras, e que no próximo ano mais moradores vão sentir o reflexo do que vem sendo feito nessas ruas. Não falou da Turquia, a gente perguntou da Turquia. E disse que a Turquia estava no cronograma municipal para as próximas semanas com intervenções que serão feitas. Próximas quais? Quando? Gente, eu fui no dicionário olhar o que é cronograma. Vocês sabem o que é cronograma? Cronograma vem do grego, crono quer dizer tempo, grama quer dizer escrito, tempo escrito. É uma ferramenta de gestão, gente, isso está no dicionário. Ferramenta de gestão que diz o que tem que ser feito, quando especificamente tem que ser feito e por quem. Isso para que a gente possa acompanhar. Então, esse cronograma não disse nada, não é um cronograma. É uma previsão que a gente não sabe nem quando cobrar, porque diz que nas próximas semanas a Turquia vai ser incluída. Então, isso não é um cronograma, porque a gente queria poder cobrar isso aí. Já tem um calendário aí. Ele ficou sem resposta, não foi? Continua sem resposta. Que isso foi uma resposta? Nenhuma. Próximas semanas, pode ser... Próximas semanas é o quê para a senhora? O próximo ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Próximas semanas, está confuso. Olha, vou aproveitar. Posso dar para a senhora aqui? Já tem outro. Olha, a gente ficou sem saber, Maristela, o que era próximas semanas, já que não veio um calendário, como eu expliquei para vocês o que significa calendário. Então, a gente vai fazer assim. A gente trouxe o nosso calendário, o nosso. Porque esse aqui tem data. Calendário é assim. E um cronograma tem um prazo que a gente pode cobrar. Como tem, gente, ó, tem Natal, tem Réveillon, é uma época meio confusa, sabe? A gente vai fazer assim, ó, a gente vem no dia 7 de janeiro, estou anotando aqui, 7, anota aí, Maris, por favor, 7 de janeiro de 2026, a gente vem aqui para ver se próximas semanas, de repente, é em janeiro, tá certo? Veja só, boa tarde. Oi. Isso é para ontem, é para hoje. Que assim a senhora, por favor,
tenha compaixão, tenha amor ao próximo e a comunidade para ver o sofrimento. Não se preocupe de que a gente está mostrando aqui. Gente, muito obrigada. Limpeza, canaleta, calendário marcado e a gente está esperando o cronograma de verdade. Voltar para vocês, Maristela. Para botar esse cronograma para funcionar, para existir, né, Bianca, com datas, né, não só nas próximas semanas. Bianca Carvalho fez essa cobrança aí junto com os moradores. Primeira semana de janeiro. O nosso cronograma está marcado, né, Bianca? A gente está de volta, então, no comecinho do próximo ano. Fim de ano, com 13º na conta e a oportunidade de arrumar a casa, né? Trocar um eletrodoméstico. É importante o consumidor ficar atento com produtos que apresentam defeito. A gente vai conversar com Daniele Fonseca de novo, agora sobre esse assunto. Como é que funciona a garantia, hein, Daniele? Maristela, para essa entrevista, para trazer outros detalhes sobre esse assunto, a gente convidou o advogado Leonardo Moreira e que eu vou começar justamente perguntando, Leonardo, garantia é para qual tipo de produto? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Daniele. Todo e qualquer produto, né, adquirido, comprado aqui no Brasil, tem uma garantia legal obrigatória. Todo ele, seja um bem durável ou um bem não durável. Obviamente que adquirido em um estabelecimento, né, devidamente regularizado, autorizado. E quando esse produto, dependendo do que seja, geralmente ali um eletrodoméstico, né, um eletroeletrônico, que acontece de dar algum problema, como é que a garantia entra aí em defesa do consumidor? Tá, como eu falei, né, existe a garantia legal obrigatória, ou seja, o consumidor já tem este direito. Então, se ele adquiriu um bem não durável, por exemplo, um alimento, né, um produto, né, de limpeza, né, pessoal, de uso pessoal, ele tem uma garantia mínima de 30 dias. Se for um bem durável, por exemplo, um eletrodoméstico, ele tem uma garantia mínima de 90 dias, ou seja, uma garantia legal, prevista na lei. Agora ele vai acionar a loja onde ele comprou ou o fabricante? A regra é que ele procure, né, o estabelecimento em que ele adquiriu o produto. Chegando lá, né, existindo esse defeito, vamos assim dizer, e aí cabe àquele estabelecimento, ou se ele tiver condições, ele próprio resolver ou encaminhar para uma assistência técnica. Qual é a diferença, Leonardo, entre garantia legal e garantia contratual? Bem, a legal, como eu falei, né, ela está prevista no nosso Código de Defesa do Consumidor. Essa é a legal obrigatória. E a contratual, ela existe entre as partes, ou seja, aquele estabelecimento em que o produto foi adquirido, ele pode firmar uma garantia um pouco mais estendida, por exemplo, de até 1 ano. E aí é firmado esse contrato, esse acordo entre as partes, e aí se diz uma garantia contratual. Pois é, você falou aí em garantia estendida, muitos estabelecimentos querem convencer ali o cliente, faça a garantia estendida. Qual é a vantagem nisso para quem está comprando e para quem está vendendo? Na verdade, se virou uma prática do mercado. Essa estendida, eu costumo dizer que ela ultrapassa a contratual. A contratual, né, há tempos atrás, era de até 1 ano. E as lojas perceberam que alguns produtos, até pelo valor um pouco, né, mais alto, mais caro, né, poderiam estender um pouco mais. Aí ele firma um contrato com o consumidor, aquele estabelecimento, onde aí ele geralmente paga um valor e essa garantia ela ultrapassa esse 1 ano. Fica 2 anos, 3 anos, depende muito do estabelecimento. Por isso se chama estendida, porque é um pouco maior. Em relação a qualquer que seja a garantia, Leonardo, o que muda, qual é a diferença em relação às compras feitas de forma virtual, pela internet? Bem, internet hoje, né, esse tipo de compra é muito comum. E não há nenhuma distinção, nenhuma diferença. O que a gente muitas vezes tem pela internet é uma outra proteção para o consumidor. Se chama o direito à desistência, ou seja, eu não gostei do produto, eu não quero, porque o nosso Código de Defesa do Consumidor ele diz que se você adquirir um produto fora do estabelecimento comercial, você ao recebê-lo, por qualquer razão, não precisa justificar nada, você pode devolver em até 7 dias. Qual é a reflexão que você traz nesse momento de fim de ano? Muito cuidado, principalmente só comprar se tiver dinheiro para pagar, para ninguém virar o ano endividado e ter muito cuidado nas compras, sobretudo pela internet.
Leonardo, a gente agradece demais, viu, sua participação, trazendo aí esse alerta, essas informações para um momento em que as pessoas costumam comprar muito, né? Comprar mais do que o habitual, porque chegou o 13º e aí é hora de comprar aquilo que tanto queria, de adquirir aquilo que estava faltando em casa, presentes para os parentes, e fica aí o alerta para todo mundo em relação à garantia. Maristela. Cuidar desse orçamento agora no fim de ano, né, Daniele? E o NE1 volta amanhã. Agradeço demais a sua companhia e participação. Você fica com essa imagem aérea do nosso Globocop da Zona Norte do Recife e pode rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.